Bom dia, compatriotas, mas hoje estou aqui para divulgar o que a mídia não divulga, porque o povo não gosta de ouvir. E eu me sinto na obrigação de divulgar o que o povo precisa ouvir. Então, por quê? Porque a informação não é uma questão do povo gostar ou não gostar. Ela tem que refletir a verdade. Então, hoje eu vou comentar sobre dois assuntos relevantes. Quer dizer, sobre o que está ocorrendo em Cascavel, lá com a Feira da Agricultura. O show rural. E a outra sobre a justiça, quer dizer, que hoje o Sérgio Moro irá apresentar o seu plano, tá certo, para reestruturar a justiça brasileira. Então vamos começar pelo show rural. O show rural, como disse antes, eu enviei a eles que eles precisavam comentar sobre os problemas que estão ocorrendo na natureza, quer dizer, sobre as mudanças climáticas. Mas não me deram nenhuma importância e nem resposta. Não recebi resposta. Então, o que eu quero comentar é o seguinte. Lá está se falando da tecnologia. Ótimo. Então é tecnologia para isso, é uma máquina para isso, é trator para aquilo, quer dizer, colhedeiras, quer dizer, como envenenar mais a produção para que haja mais complicação com a saúde da população, e mesma coisa, e está ali. Agora ninguém fala, quer dizer, do glifosato, que está para deixar 50% das crianças autista até 2030, né? Mas isso deve acontecer antes, e já está acontecendo hoje, então isso ninguém fala. E também sobre a temperatura. Quem é que está comentando nesta feira sobre a temperatura que tem batido recorde nos últimos 5 anos? Um recorde atrás do outro. Quem está falando sobre isso? Inclusive, acabei de ver agora mesmo aqui na Notícias Agrícolas, quer dizer, uma reportagem sobre o que virou uma lavoura, tá certo? Por causa da temperatura e a falta de chuvas. O descontrole nas chuvas não é mais cíclico. Não vai voltar mais a chover. Ora, de que vai adiantar tanta tecnologia, sendo que agora ainda vamos ter até 2025, até perto de 2030, nós vamos ter tempestades, substituindo as chuvas. As tempestades já mostraram que elas são localizadas, que elas são, quer dizer, destruidoras, e que não são regionais, e que então, elas estragam a lavoura e só vai chover em alguma lavoura. Quer dizer, é possível de agora em diante, numa cerca do lado direito, dar uma lavoura boa, com produtividade, e do outro lado, tá certo, morrer tudo porque não choveu. Então, por exemplo, hoje eu tive notícias de que São Paulo, como eu já disse antes, está caindo tempestades. Caiu tempestade em Campinas, tá certo? Mas no entorno de Campinas, quer dizer, outras cidades, como eu tive notícia de Sumaré, não caiu uma gota d'água. E também tive essas notícias com relação ao interior do Paraná, e também vindo de São Paulo, eu via chuva caindo de um lado da rodovia e do outro lado da rodovia. Agora, isso não é importante. Nesta feira, por exemplo, né, no show rural lá de Cascavel, não é importante a chuva.
Ninguém fala de chuva. Ninguém fala da desestabilização do clima. Veja, o clima não tem a mínima importância na feira. O que tem importância na feira é a prognóstico que eles fizeram agora de vender máquinas, quer dizer, e que o montante, quer dizer, dos negócios chegue a 2 bilhões. Só que, quem comprar máquina agora, para pagar em 5, 10 anos, não vai ter dinheiro para pagar a máquina. Por quê? A natureza é quem manda. Não é a tecnologia. Não é a tecnologia que manda, é a natureza. Quem é que está dando importância para a natureza? Eu tive, como já disse antes também, quer dizer, aqui em Ponta Grossa, tá certo? Na associação comercial, e disse para eles, quer dizer, isso em setembro, outubro, que não iria chover quando estava chovendo, inclusive. Eu disse que não ia, a lavoura ia ter problema por irregularidades climáticas, por irregularidade de chuvas. E eles acharam que eu era, certo? Quer dizer, um amante da natureza querendo defender a natureza. Não, eu estou procurando retratar, quer dizer, o que a natureza informa. Tem 40 anos que eu estudo sobre o comportamento da natureza. Acompanhei desde, quer dizer, quando tinha garoa em São Paulo, quando deixou de ter. Quando tinha chuvas em São Paulo e deixou de ter. Quando, mesma coisa, as chuvas acabaram nesta década e passou a ter tempestade. Agora, quando eu comento, e tenho feito esses comentários, quer dizer, inclusive a transmissão que eu fiz ontem, teve algum comentário que diz que, não, isso é alarmismo. Pô, esse cara é pessimista. Veja, eu não sou pessimista e nem otimista. Eu sou pesquisador, estudioso, tá certo? Quer dizer, e quem me orienta sobre as informações é a natureza, quer dizer, quando eu faço a quantificação do que vai ocorrendo com o tempo. Então, eu praticamente não erro nas minhas previsões. Como não errei quando disse para a Embrapa, lá na AgriShow, lá em Ribeirão Preto, tá certo? Que a chuva ia se desestabilizar esse ano e que uma grande parte iria perder as lavouras. Eles pegaram e me desafiaram, vamos ver, seu Ronaldo. Ótimo. Tá certo? Disse também para um agricultor aqui, quer dizer, da região aqui de Ponta Grossa, e ele até, com a senhora dele, ver uma coisa, tive conversando, e ele disse, não, realmente, ver uma coisa, eu estou vendo, inclusive, a lavoura avançar em cima, quer dizer, dos depósitos naturais, quer dizer, de água, que são as minas. E nós estamos ficando sem água. Então, não vai ter disponibilidade de água constantemente para irrigação. Como eu também já vi, o ano passado e esse ano também, eu vi, vendo uma coisa, antes das chuvas, quer dizer, o pessoal irrigando e depois tentando irrigar também. Ainda tem um pouco de água. Agora, se continuar vendo só tempestades, quer dizer, a água que desce, ela não penetra no solo. E também ela carrega o solo. Aí tem diversas outras alternativas. Então, quero deixar bem claro o seguinte. Tem que se discutir a natureza em qualquer ocorrência, em qualquer acontecimento.